Olá a todos! Vamos então agora falar sobre os metros sem malha e a sua aplicação na mecânica computacional e na biomecânica. Bem, antes de mais nada, uma breve apresentação pessoal. Bem, o meu nome é Jorge Belinha, sou professor no Departamento de Engenharia Mecânica do ISEP, onde leciono unidades curriculares ligadas à mecânica estrutural, elementos finitos e biomecânica. Terminei o curso de Engenharia Civil em 2002 e comecei nesse mesmo ano a fazer investigação no campo da mecânica computacional, mais concretamente nos métodos sem malha. Vou tentar dar uma visão geral daquilo que se faz no grupo de investigação que dirijo. Portanto, o grupo de investigação é o CMEC Lab, portanto, Computational Mechanics Research Laboratory, e a investigação centra-se no desenvolvimento de métodos numéricos para analisar problemas da mecânica estrutural e da mecânica dos fluidos. Aqui não usamos software, no CMEC Lab desenvolvemos e criamos novo software, o nosso software. O CMEC Lab é dirigido por mim e tem a colaboração ativa do professor Renato Natal Jorge. São vários os investigadores enquadrados no CMEC Lab e os nossos alunos de doutoramento são de áreas distintas, a verde os alunos com background em engenharia biomédica e a vermelho os alunos com background em engenharia mecânica. O laboratório não tem instalações físicas, sendo virtualmente formado pelas pessoas e pela rede de computadores distribuído entre 3 instituições, o INEGI, o ISEP e a FEUP. O processo de investigação na ciência está fortemente dependente do financiamento que se consegue captar através de concursos competitivos ou através de parcerias com empresas nacionais e internacionais. As agências europeias e nacionais de financiamento da ciência, como é o caso da Fundação para a Ciência e Tecnologia em Portugal, abrem regularmente concursos competitivos. Caso o projeto seja aprovado, então a equipa de investigação responsável passa a gerir um orçamento que lhe permite selecionar e contratar recursos humanos altamente especializados e os equipamentos necessários à execução do projeto. No CMEC Lab, esse financiamento é essencialmente usado para comprar computadores, impressoras 3D e materiais de impressão. Assim, os recursos humanos, sob a supervisão da equipa de investigadores responsáveis, inicia o seu trabalho de investigação, estudando o problema em questão e desenvolvendo novas formulações em software para o simular. A simulação permite então compreender melhor o fenómeno em estudo, conduzindo a novas soluções. Os novos softwares e as publicações associadas às novas descobertas aumentam então o impacto do grupo de investigação. Este cresce e aumenta a probabilidade de captar novos financiamentos. Gera-se então um círculo virtuoso. Tudo isto se faz com a ajuda, então, de muita gente e muitos parceiros. Ao longo dos anos, o CMEC Lab reuniu uma larga equipa de parceiros espalhados pelo mundo, especialistas nas mais diversas áreas da ciência. O foco de investigação do CMEC Lab é o desenvolvimento e melhoramento dos métodos numéricos discretos, como são o método dos elementos finitos, os métodos sem malha e os métodos de partículas. Bem, a grande diferença entre o método dos elementos finitos e os métodos sem malha é a seguinte. No método dos elementos finitos, o elemento sólido é discretizado então por formas poligonais, como por exemplo triângulos, quadriláteros, ou no 2D, não é? Ou tetraedros ou hexaedros no 3D. Nos métodos sem malha, o corpo é discretizado apenas por nós. A figura do elemento não existe, o que permite uma maior liberdade de discretização do problema. No método dos elementos finitos e os métodos sem malha, portanto ambos os métodos, têm estruturas muito semelhantes. Vamos agora supor que se pretende discretizar o osso do fémur. Em primeiro lugar, é identificada a geometria a discretizar. E este passo é o mesmo para ambos os métodos. De seguida, no caso dos elementos finitos, portanto a figura mais em cima, a geometria é discretizada numa malha de elementos, ao passo que nos métodos sem malha, a geometria é discretizada apenas com uma malha nodal. Com a malha de elementos, portanto nos elementos finitos, o método dos elementos finitos estabelece a relação entre os vários elementos que o compõem e constrói as funções de forma, permitindo assim aplicar os princípios variacionais e energéticos associados ao fenómeno que se pretende estudar. É assim possível obter o campo de variáveis em estudo, como por exemplo o campo dos deslocamentos, deformações, tensões, temperaturas, velocidades, etc. O método sem malha, por seu turno, utiliza apenas os nós para estabelecer a interconectividade nodal e as funções de forma. A partir deste passo, a estrutura é semelhante à do método dos elementos finitos. O mesmo princípio variacional é aplicado e o mesmo campo de variáveis é obtido. Portanto, a partir deste passo serão muito semelhantes os dois métodos. Existem diversos métodos sem malha na literatura. Estão disponíveis. Os métodos sem malha foram desenvolvidos os métodos com malha, como o caso dos métodos finitos ou diferenças finitas, foram desenvolvidos há mais de um século, com o surgimento dos métodos das diferenças finitas, em 1910.
Mais tarde, já no final dos anos 50 e início dos anos 60, surgiu o método dos elementos finitos. Os métodos sem malha surgiram mais tarde, apenas nos anos 80, e o grande boom dá-se ali em meados dos anos 90. Em 2007, criei o Natural Neighbor Radial Point Interpolation Method, combinando o conceito de vizinhos naturais com o conceito dos interpoladores radiais pontuais. E em 2013, criei o Natural Radial Element Method, uma formulação que combina o método de elementos finitos com os métodos sem malha. Para compreender melhor, então, o porquê da disparidade temporal entre o surgimento dos métodos sem malha e a criação dos métodos de elementos finitos, proponho o seguinte exercício. Vamos procurar, numa das mais prestigiadas bases de dados de artigos científicos, publicações com o tópico Finite Element Method ou Finite Element Analysis. São encontrados quase 180 mil artigos. Os resultados da base de dados permitem verificar que o número de publicações anuais relacionadas com o método de elementos finitos cresce de forma exponencial desde 1960. Nota-se que com a evolução dos equipamentos de computação, o crescimento tem-se acentuado cada vez mais. A partir do instante em que o computador pessoal passou a estar disponível às massas, década de 90 mais ou menos, o crescimento aumentou ainda de forma ainda mais significativa. De seguida faz-se o mesmo exercício, mas agora procurando na mesma base de dados, publicações com o tópico Meshless Methods ou Mesh-Free Methods. Bem, são agora encontrados apenas 3.800 artigos, mais ou menos. É também visível um crescimento, mas nada comparado com o crescimento exponencial do método de elementos finitos. Colocando à mesma escala, verifica-se que o método de elementos finitos, a curva FEM, cresce muito mais do que qualquer outro método numérico. Será esta uma observação, portanto, que representa uma ameaça ou uma oportunidade? Bem, do meu ponto de vista é uma oportunidade. Todos os campos que o método de elementos finitos é capaz de simular, os métodos sem malha também o são. E, regra geral, os métodos sem malha são mais precisos, são mais exatos. Assim, a diferença que vai entre a curva dos elementos finitos, a curva FEM, e a curva dos métodos sem malha, a curva MSM, mostra na realidade a quantidade de aplicações e artigos científicos que ainda se podem fazer com os métodos sem malha. Este gráfico levanta uma outra questão. Por que razão se publica tanto com o método dos elementos finitos e não com os outros? Bem, a razão é simples. O método dos elementos finitos já está disponível desde 1960, há muito tempo. A sua formulação é simples e robusta e os seus resultados são confiáveis. O método dos elementos finitos é fácil de programar. Qualquer aluno finalista da área de engenharia de estruturas, quer seja de mecânica, de civil, é capaz de elaborar um código de elementos finitos de raiz. E existem inúmeros softwares de elementos finitos disponíveis, quer sejam softwares comerciais, quer sejam softwares livres. Podem ser encontrados na internet, basta fazer uma busca rápida. Assim, na verdade, os métodos sem malha não são tão usados, pois quase não existem softwares comerciais de métodos sem malha. São inexistentes, há muito poucos, o que limita o seu uso e a sua aplicação. Por essa razão, desenvolvi de raiz um software com interface gráfica amigável que permite analisar diversos problemas da engenharia mecânica e da biomecânica. O software permite analisar o mesmo problema recorrendo ao método dos elementos finitos e ao método sem malha. Portanto, simultaneamente conseguimos fazer análise tanto de elementos finitos como em métodos sem malha, permitindo desta forma validar numericamente os resultados obtidos. O software foi batizado Finite Element Method and Meshless Methods Analysis Software, ou abreviadamente FEMAS. O software permite construir ou importar geometrias complexas bidimensionais ou tridimensionais de outros softwares geradores de malha, por exemplo, e tem programadas diversas formulações de elementos finitos e métodos sem malha. O software também permite criar lá dentro as suas próprias geometrias, portanto é autónomo. O software permite ainda estabelecer e, portanto, resolver problemas lineares elásticos, problemas elastoplásticos, com dano, fratura, vibrações livres, instabilidade estrutural, problemas termomecânicos, otimização estrutural, remodelação de tecido ósseo e escoamento de fluidos. Todos os dias são acrescentadas novas funcionalidades ao software e o software corre em ambiente MATLAB. Permite a inclusão de novas rotinas e algoritmos, de modo a potenciar a investigação dos alunos. Assim, os alunos apenas têm que se concentrar no fenómeno que estão a investigar, desenvolver o seu algoritmo de rotina e acrescentá-lo ao esqueleto do FEMAS. Bem, o campo da ciência por explorar é muito vasto. Os métodos dos elementos finitos levam vantagem clara, pois surgiu primeiro, surgiu mais cedo, mas os métodos sem malha podem ser aplicados aos mesmos campos da ciência, já analisados pelo elemento finito.
A vantagem de se investigar os métodos sem malha é que há vários campos da ciência que os métodos de elementos finitos não são capazes de abordar, sendo apenas possível analisar esses problemas com o método sem malha. Em 2014 publiquei um livro sobre métodos sem malha, onde explico com detalhe a formulação dos métodos sem malha para quem tiver agora curiosidade para saber como é que isso se faz. Bem, vamos passar agora a algumas aplicações. Vamos começar pelas aplicações em mecânica das estruturas. Portanto, em primeiro lugar, para termos esta noção, é necessário primeiro compreender se as formulações implementadas nos códigos, nos softwares, estão corretas. Como tal, é necessário comparar os resultados obtidos com os nossos códigos, com as soluções obtidas por outros, documentadas na literatura ou então em ensaios experimentais. A membrana de Cook é um desses exemplos. E aqui serviu para verificar se a formulação elastoplástica implementada estaria correta. Os resultados mostraram uma correlação entre o método de elementos finitos e o método sem malha. Nestas imagens vemos então os resultados de dois métodos sem malha diferentes. É visível a membrana a deformar-se e a entrar em regime plástico. A zona vermelha indica então o nível mais alto de tensão e a zona lilás o nível mais baixo de tensão. É possível observar quais as zonas que entram em regime plástico, que são as zonas a vermelho, portanto, e compreender como é que a peça entra em regime plástico. Outro exemplo bastante estudado é o da placa com furo central. Também este exemplo foi analisado, quer na sua geometria completa, portanto uma placa real com um furo no centro, quer apenas com um quarto da sua geometria, para diminuir o custo computacional. Aqui então agora são apresentados resultados de dois métodos sem malha diferentes, e é visível a semelhança entre os resultados. Mais uma vez, a evolução da zona plástica é notória, a zona a vermelho. Bem, analisa-se agora o outro tipo de estrutura, portanto, o caso de uma placa com cargas transversais, uma estrutura tridimensional. Neste caso, analisa-se então um quarto de placa simplesmente apoiada, portanto aqui já temos a figura. Na figura da esquerda é possível observar o diagrama carga-deslocamento no centro da placa e nota-se que uma curva do método dos elementos finitos é semelhante à curva dos métodos sem malha, portanto são muito semelhantes. Na figura da direita, mais uma vez, mostra-se a distribuição das tensões a evoluir com a carga aplicada. É claramente visível a evolução da zona plástica, aquela zona vermelha a crescer. Mostra-se agora uma placa, mas encastrada em torno do seu contorno. Mais uma vez, vai-se analisar apenas um quarto de placa, para diminuir o custo computacional. Na figura da esquerda, mais uma vez, mostramos então o diagrama carga-deslocamento, em que, mais uma vez, é possível ver que há uma correlação entre a solução de elementos finitos e os métodos sem malha. Na figura da direita, mostra-se a distribuição das tensões a evoluir com a carga aplicada. É visível a evolução, mais uma vez, da zona plástica, a zona vermelha a aumentar. Outra formulação muito importante em engenharia mecânica é a não linearidade geométrica, pois permite obter resultados mais próximos da realidade. Esta formulação está também disponível. Neste exemplo, uma placa em anel é puxada verticalmente numa das pontas e está fixa na ponta oposta. Os resultados mostram que a placa se deforma sem ocorrer problemas numéricos. E estes resultados dos problemas numéricos são o bloqueamento da solução. Muitas das vezes a solução para num certo sítio, depois bloqueia e não avança mais. Nos métodos sem malha, tal não se verifica. Outro exemplo interessante é o enrolamento de uma placa em cantilever. Tal como a figura mostra, uma placa em cantilever é encastrada numa das extremidade do lado esquerdo, e na outra, na extremidade do lado direito, é aplicado um momento que vai tentar enrolar a placa. Mostra-se então neste slide as malhas utilizadas, e aqui vemos os resultados bidimensionais. Verifica-se então que uma placa enrola, portanto, provocado pelo momento aplicado. Uma análise tridimensional, nota-se também o enrolamento da placa. Nota-se que estes resultados apenas podem ser obtidos se for considerada uma formulação que tem em conta as grandes formações, a não linearidade geométrica. Considerando ainda as grandes formações, foram também analisadas placas sujeitas a cargas transversais. Os resultados mostram, então, que os métodos sem malha têm uma solução muito próxima da solução analítica, neste caso é uma solução exata, obtida analiticamente. E neste slide aqui mostramos a placa simplesmente apoiada, com uma malha irregular a deformar. Neste, uma placa encastrada e liberta segundo Z.
E aqui uma placa perfeitamente encastrada em todo o seu contorno. Portanto, estamos sempre a analisar um quarto de placa para diminuir o custo computacional. Bem, um outro problema também muito interessante da mecânica computacional é a mecânica do contacto. Note-se que os problemas todos que vimos anteriormente, tanto da elastoplasticidade como as grandes formações, tiveram que ser analisados com aqueles problemas que nós chamamos os exemplos tipos, benchmark examples, para mostrar que a formulação está bem implementada e, portanto, podemos aplicá-lo a outras áreas da mecânica, da biomecânica, utilizando esse tipo de formulação. Nós temos que fazer sempre este processo para compreender se estamos aí no bom caminho. Um outro tópico muito interessante da mecânica computacional é o contacto. Neste exemplo aqui, portanto, vamos ver então um tubo, vemos um tubo a acomodar-se a umas paredes rígidas de uma caixa, portanto, e nota-se o contacto, portanto, quando a malha de nós contacta com o tubo, com a caixa quadrada, ajusta-se esta geometria. Neste caso aqui o que nós vemos é uma viga em borracha em contacto com um apoio circular e a deslizar sobre esse apoio. Neste caso temos então um anel também em borracha que é comprimido por duas superfícies, uma superior e uma inferior, e deforma-se até atingir esta geometria final. E um outro campo também muito interessante, portanto com os métodos sem malha, que não é tão eficiente quando se utiliza elementos finitos, é então o campo da mecânica da fratura. É um dos campos da mecânica computacional em que os métodos sem malha apresentam as melhores performances. Os métodos sem malha são capazes de prever com exatidão e com um custo computacional reduzido o caminho de abertura de fenda. Neste exemplo vemos a evolução de uma fenda numa viga simplesmente apoiada. Portanto, note-se que a fenda está mais chegada para o lado esquerdo. E aqui temos então a fenda a evoluir. Note-se a facilidade com que a fenda abre e esta formulação, estes resultados apenas são possíveis pois foram utilizados os métodos sem malha. Este é um outro exemplo em que agora temos a mesma viga simplesmente apoiada, mas existe um orifício central. E, portanto, a fenda toma um caminho também na orientação do orifício. Note-se, mais uma vez, a forma como rasga todo o material, utilizando, então, a formulação dos métodos sem malha. Um outro exemplo, portanto, é uma viga. Este foi um exemplo que normalmente é considerado uma estrutura que se utiliza na indústria aeronáutica, e temos então uma pré-fenda, tal e qual como há pouco, é uma peça simplesmente apoiada, e temos 3 orifícios que vão ser usados mais tarde, por exemplo, para colocar parafusos ou passar cabos. A fenda evolui e vai ter na direção de um deles. Todos estes resultados estão de acordo com os ensaios experimentais, batem certinho com os ensaios experimentais. Bem, um outro tópico de grande interesse também na mecânica computacional é a otimização estrutural. Aqui inicia-se o problema com uma peça maciça, são as peças do lado esquerdo, e o código autonomamente vai procurando soluções semelhantes que procuram minimizar a massa, mas manter a rigidez da estrutura. Deste modo, o software é capaz de sugerir novas soluções muito mais leves e com um menor custo de fabrico, e com igual desempenho estrutural. Repare-se no exemplo da jante. Além de estruturalmente eficiente, o software é capaz de sugerir geometrias esteticamente apelativas. Recentemente, este software foi utilizado na indústria eólica para melhorar ferramentas, como é o caso da garra mostrada na parte superior da figura, e dispositivos de amarração, como é o caso desta placa, é uma placa pequena, que tem apenas 10 cm, com 3 orifícios na parte inferior da figura. Uma outra área de investigação do CMEC Lab é o desenvolvimento de novas ferramentas numéricas para potenciar a impressão tridimensional, portanto a impressão 3D. No CMEC Lab desenvolvemos um algoritmo, baseado no algoritmo de otimização estrutural, que permite obter espumas otimizadas com diversos gradientes funcionais. Veja-se o exemplo desta viga simplesmente apoiada, sujeita a diversos carregamentos. O algoritmo é então capaz de obter um gradiente de densidades de acordo com a distribuição das tensões internas, otimizando a distribuição material no interior da peça. Depois, essas peças são produzidas no nosso parque de impressoras das instalações do ISEP. Após este passo, as peças são ensaiadas e os resultados numéricos são comparados. Este processo permite validar, calibrar ou ajustar os algoritmos desenvolvidos, aproximando as soluções que nós estamos a obter numericamente daquela resposta real da estrutura. Outra área de interesse, portanto, do CMEC Lab é a mecânica dos fluidos.
No software FEMAS estão incluídas duas formulações para fluidos. A primeira formulação permite prever processos que lidem com o escoamento de materiais altamente viscosos, como é o caso da extrusão de polímeros e metais. O exemplo mostrado serviu para validar o código desenvolvido. Neste exemplo, um bloco de alumínio em alta temperatura, portanto o bloco cinzento, é empurrado no êmbolo até ser extrudido por um orifício, figura do lado direito. De modo a diminuir o tempo da simulação, o problema é analisado com a sua geometria, não é analisado com a sua geometria completa, portanto, apenas se analisa a zona junto ao orifício da extrusão. É analisado recorrendo inclusive à simetria do modelo, portanto, só vamos analisar aquele bocadinho do domínio. Deste modo, fica reduzida a uma geometria mais simples, um quadrado. Nesta figura, é possível então observar a extrusão do alumínio pelo orifício e ainda as pressões geradas no interior do êmbolo. Na figura de cima, vemos então a geometria a variar e vemos a cores, as velocidades, e na figura inferior vemos então a geometria a variar também, mas vemos a pressão interna no fluido que escoa. Estes resultados são muito interessantes, foram aplicados ao alumínio, mas podem ser aplicados também, por exemplo, a polímeros, como por exemplo PLA. E já estamos a aplicar isto então para prever o escoamento do PLA na impressão 3D. Este exemplo foi também então analisado, esta formulação foi analisada com outros exemplos, em que se fez variar a geometria perto da zona da extrusão, até chegarmos a uma geometria em bico, mais ou menos, que é a figura inferior direita. E vemos então os resultados tanto da velocidade como da pressão. Portanto, este trabalho foi comparado com a literatura e chegou-se à conclusão, então, que os resultados são semelhantes ao que se está documentado na literatura, portanto, valida a formulação que nós desenvolvemos. O FEMAS possui também um método, sem malha, apropriado para fluidos com escoamento em superfície livre, o Smooth Particle Hydrodynamics. Na figura do lado esquerdo é possível visualizar uma gota de um material altamente viscoso a colidir com o fundo de uma caixa cúbica. No lado direito é possível visualizar a mesma gota, mas agora a colidir com uma caixa, e esta caixa está inclinada em relação à vertical. Este método tem inúmeras aplicações em engenharia, desde a simulação do impacto entre corpos à simulação do fluxo de fluidos e a sua interação com corpos rígidos. Portanto, tem muito interesse mesmo na área da aeronáutica. Uma vez que os métodos numéricos e as formulações estão devidamente validadas, com os exemplos clássicos da mecânica dos sólidos e dos fluidos, pode-se então aplicar o software para analisar problemas da biomecânica. Bem, uma vez que os métodos de elementos fixos é tão eficiente, será que há alguma vantagem, na verdade, em utilizar-se métodos sem malha em biomecânica? Bem, a resposta é um grande sim. A flexibilidade dos métodos sem malha na discretização do problema permite, então, construir malhas de nós diretamente das imagens médicas, como ressonâncias magnéticas ou os TACs. No slide é mostrado um exemplo de um modelo 3D do fémur que foi obtido diretamente de um TAC. Portanto, nós com o TAC conseguimos segmentar diretamente o fémur e obter essa geometria tridimensional que está aí mostrada na figura. O software FEMAS, desenvolvido no CMEC Lab, já foi aplicado a vários exemplos da biomecânica. Por exemplo, assumindo uma formulação linear elástica, analisaram-se dentes, as estruturas vizinhas dos dentes, implantes zigomáticos altamente complexos em termos de distribuição de extensões, o comportamento mecânico do cérebro perante um impacto súbito, entre várias outras estruturas do corpo humano. Recorrendo às formulações elastoplásticas que já apresentei anteriormente, analisou-se o comportamento da placa aterosclerótica no interior das artérias. Usando a formulação de fluxo de fluidos viscosos, analisou-se o fluxo sanguíneo em artérias saudáveis com placas ateroscleróticas e na presença até de aneurismas. Todas estas análises foram feitas bidimensionalmente e tridimensionalmente. Usando ainda a formulação de fluxo de fluidos viscosos, desenvolveram-se então algoritmos não lineares, dependentes de fatores bioquímicos e mecânicos, capazes de prever o crescimento do coágulo sanguíneo. Este tipo de algoritmo permite prever a resposta do coágulo perante a presença ou a ausência de fármacos. Neste momento temos o algoritmo desenvolvido e podemos começar a aplicá-lo a situações reais.
Usando a formulação clássica das vibrações livres, foi possível estimar a frequência de vibração natural da cúpula, uma das estruturas do ouvido interno. O síndrome de vertigem é uma patologia severa que limita a ação e autonomia do paciente. Uma das causas desta patologia é a anexação indevida de partículas de cálcio, de autocónias, na superfície da cúpula, alterando desta forma a sua vibração natural e amplificando a sua resposta mecânica, o que induz um sinal amplificado e errado ao cérebro, e desta forma o paciente passa a ter a sensação de movimento, quando na realidade está estático. A determinação precisa da frequência natural da cúpula é importante, pois permite criar novas terapias, como por exemplo induzir uma frequência de vibração por ressonância, sacudindo as partículas anexadas e, portanto, eliminando a patologia. Numa escala ainda mais pequena, foram analisados cromossomas humanos. Foi determinada a sua resposta estrutural, sendo neste momento possível identificar os cromossomas pela sua assinatura dinâmica. A sua frequência natural de vibração, portanto, é típica de cada cromossoma, permite-nos então saber qual é o cromossoma que estamos a observar. Este tipo de análise permite desenvolver novas técnicas de diagnóstico e terapias de distribuição seletiva através da ressonância. Também os glóbulos vermelhos foram analisados com recurso aos métodos sem malha, glóbulos vermelhos saudáveis e com patologias associadas, foram analisados e, mais uma vez, foi possível identificar as diferentes patologias com base na resposta da mecânica, portanto, da sua mecânica das estruturas. Portanto, nós sabemos qual é que é a frequência natural e, portanto, já passamos a saber automaticamente se é uma célula saudável ou é uma célula com uma determinada patologia. Ainda a nível celular, foram desenvolvidos no CMEC Lab algoritmos para prever o crescimento celular e a sua divisão. Neste tipo de problemas, a flexibilidade na discretização é muito importante. Obter este tipo de resultados com métodos muito finitos seria uma tarefa muito complexa e sem garantias de bom desempenho. Repare-se que uma célula mãe começa a crescer até que se divide e transforma-se então nessas duas células, na verde e na castanha. Outra aplicação apenas possível com o método sem malha é a simulação do processo de angiogênese. Com o algoritmo desenvolvido no CMEC Lab, o novo capilar vai crescendo por entre a matriz extracelular, gerando novos pontos materiais ou ajustando os pontos materiais existentes. Os resultados obtidos com o código, portanto os resultados numéricos, correlacionam muito bem e satisfatoriamente com os resultados em vivo. Uma das áreas da biomecânica mais investigadas no CMEC Lab é a resposta mecânica biológica de tecidos ósseos. Com o software FEMAS é possível prever a remodelação do tecido ósseo. Portanto, por exemplo, no caso do osso do fémur, aplicando as cargas a que o fémur está sujeito diariamente, é possível compreender a sua influência na remodelação do tecido. Combinando essas mesmas cargas, é possível então obter uma estimativa da remodelação. Comparando os resultados numéricos com os observados clinicamente, é possível então constatar que o software FEMAS é capaz de prever, com grande grau de exatidão, a remodelação do tecido ósseo, sendo capaz de chegar a uma reorganização trabecular muito próxima da que se verifica no osso real. Estes resultados dão a confiança necessária para utilizar este tipo de algoritmo para prever a resposta óssea na presença de implantes. Assim, desafiados pelos parceiros clínicos, analisamos a resposta do osso do fémur perante a inserção de 3 implantes femorais distintos. Neste slide, então, mostra-se a geometria tridimensional inicial do osso do fémur. Fez-se um corte na cabeça do fémur e nota-se perfeitamente onde é que foi inserido, então, o implante tridimensional. Aqui o implante femoral, na sua perspectiva 3D. E estamos a ver, então, o modelo a rodar. Cada um destes 3 casos foi analisado, então utilizando o algoritmo de remodelação, e conseguimos então documentar as respectivas remodelações, portanto documentar os resultados. As conclusões foram interessantes e concordantes com a prática clínica. Implantes mais longos potenciam a necrose na zona proximal do fémur e implantes mais curtos, portanto na cabeça do fémur, e implantes mais curtos, portanto, potenciam e estimulam a remodelação óssea em todo o osso, inclusive na zona proximal. Daí, o implante longo ser preferido para pessoas com idade avançada e implantes curtos para pessoas ainda jovens, com um grande grau de remodelação do tecido ósseo, portanto, rapidamente conseguem responder a esta inserção do implante. No que respeita à dentária, também aqui o software FEMAS foi aplicado com sucesso.
Neste primeiro exemplo, é analisado um caso real de uma restauração dentária. O software FEMAS foi capaz de prever a distribuição, então, da tensão provocada pelo fenómeno do bruxismo, o ranger dos dentes. Os resultados estão de acordo com as observações clínicas, pois na realidade da restauração, esta que foi analisada, fraturava seguindo a linha diagonal a verde que se vê nas figuras, tal como o modelo prevê. Portanto, essa linha foi obtida com o modelo FEMAS, com a análise FEMAS. A solução foi encontrada com base nos resultados numéricos e passou por incluir um implante de apoio, portanto que apenas a função era apoiar o dente do lado esquerdo do dente. E o dente deixou de fraturar. Neste slide, então, é possível, vamos ver agora, uma aplicação, portanto, de implantes dentários, portanto, implantes inseridos na mandíbula. Aqui vemos, então, a resposta, vamos ver a resposta do osso da mandíbula perante a inserção de um implante. Neste slide, é possível, então, observar a previsão da remodelação do osso da mandíbula perante a presença do implante nas duas vistas ortogonais desta figura, portanto, do lado direito. É possível observar que as trabéculas se distribuem preferencialmente na horizontal. Bem, temos outros projetos computacionais em estudo e um deles é este que eu vou agora apresentar. E se com base numa radiografia fosse possível ao clínico saber, para o osso sob observação, qual a tensão máxima que este é capaz de resistir, ou se há risco de fratura para este osso, ou risco de dano. O ideal seria desenvolver uma aplicação computacional que permitisse dar essa resposta. Então, no âmbito de uma tese de mestrado, desenvolvemos o primeiro protótipo dessa aplicação. Esta aplicação, portanto, vou aqui só fazer o play da demonstração da aplicação. Esta aplicação tem uma interface gráfico amigável, permite selecionar uma radiografia e, portanto, abri-la na sua janela de interface. Depois indica-se ali o peso do paciente, como foi indicado na figura, e o clínico começa a selecionar os pontos-chave, que permitem então definir o contorno do osso do fémur. Portanto, vai selecionar os pontos todos. Temos que aguardar. Para selecionar estes pontos, nós sabemos a ordem, pois a ordem está indicada do lado direito, na figura do fémur do lado direito. Portanto, o clínico apenas tem que seguir aquela ordem. Aceitamos os pontos e agora vamos poder escolher o tipo de malha. Escolheu-se uma malha fina, portanto ela está muito densa, como se pode observar, e faz-se a análise. Aqui estamos primeiro a ver o grau de tensão, aqui o rácio entre a tensão máxima local e a tensão, e aqui o risco de dano. A zona amarelo são as zonas do osso que estão sob risco de fratura. O software também permite descarregar análises anteriores, e, portanto, voltar a repetir a análise desses casos que já foram estudados, fazendo variar, por exemplo, o peso do paciente. E voltar a fazer uma análise de risco, quer seja de dano, quer seja de fratura. Bem, esta aplicação foi utilizada para analisar os ossos ossos com sarcomas ósseos, permitindo compreender o risco de dano ou fratura iminente. Mais tarde, numa outra tese de mestrado, esta aplicação computacional foi melhorada e foi incluído um algoritmo inteligente, portanto machine learning, que permite segmentar automaticamente o osso sem a necessidade de identificar manualmente os pontos que definem o seu contorno. Esta aplicação facilita muito mais o trabalho do ortopedista, que agora apenas tem de abrir o fecheiro da radiografia, selecionar o tipo de malha e mandar correr a análise, porque o algoritmo reconhece o contorno do fémur. Uma outra área de interesse portanto, esta é uma área de interesse do CEMEC, portanto, desenvolver este tipo de aplicações, pretende-se a médio e longo prazo dar continuidade ao desenvolvimento desta aplicação, tanto na área da ortopedia como na área da dentária. O passo seguinte será, então, permitir incluir implantes e estimar a resposta mecânica e biológica do osso, tal como o campo das tensões e a remodelação do tecido ósseo. Bem, uma outra área de interesse CEMEC Lab é a impressão de dispositivos médicos. Uma espuma metálica pode ser construída pela repetição do mesmo cubo elementar. Temos aí do lado esquerdo, então, o giroide, é o que nós estamos a usar neste momento para as espumas, a forma giroide. A densidade desse cubo elementar está intimamente ligada às suas propriedades mecânicas. Quanto maior a densidade do cubo, do giroide, mais elevado o seu modo de elasticidade, por exemplo, e combinando esta informação com o algoritmo de remodelação do tecido ósseo que vimos há pouco, é possível prever e desenvolver
dispositivos médicos com distribuições funcionais de material no seu interior, como na figura do lado direito, por exemplo, uma viga simplesmente apoiada em que se fez uma carga e obteve-se aquela configuração. E estes dispositivos, por exemplo, como por exemplo próteses, serão mais leves, mais resistentes que os atuais dispositivos maciços. Assim, é possível desenvolver prótese com uma distribuição de densidade interna, semelhante à encontrada no osso natural, e depois imprimir a prótese no nosso parque de impressoras 3D no ISEP. No CMEC Lab já estamos a desenvolver protótipos de próteses do fémur, seguindo este conceito. As próteses produzidas serão depois ensaiadas experimentalmente, o que permite validar e melhorar continuamente o software desenvolvido. Bem, sobre as conclusões. Bem, as grandes conclusões é que os métodos sem malha são ferramentas poderosas na mecânica computacional e na biomecânica, permitem estudar qualquer tipo de fenómeno. O limite dos métodos sem malha é apenas condicionado pela nossa própria falta de imaginação e pelo nível das nossas necessidades. Resta-me então agradecer mais uma vez aos parceiros do CMEC Lab e caso tenham interesse em colaborar com o CMEC Lab, por favor, então contactem. Muito obrigado pela vossa atenção e esperemos então que nos vejamos em breve.